De onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos? Estas três perguntas, ao longo da história da humanidade, têm movido os grandes intelectuais, pensadores e filósofos. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. No vídeo de hoje, iremos comentar a lição 6 da classe de jovens com o seguinte tema: a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal. Aqueles que têm chegado agora aqui, muito obrigado aos novos inscritos. Aqueles que já estão conosco há um bom tempo, Deus abençoe e multiplique as bênçãos sobre vocês. Curta também este vídeo e compartilhe o link desta programação, o link deste vídeo com muitas outras pessoas. E se você entender que deve interagir um pouco mais, comente neste vídeo, porque fazendo isso você vai promover um engajamento nesta plataforma e o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e mostrar ele para muitas outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para a ministração de hoje. O assunto da lição de hoje gira em torno da natureza da sabedoria e o sentido da vida. O texto principal está em Provérbios capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. O resumo dessa lição, basicamente, ela explora a natureza da sabedoria e sua relação com o sentido da vida, baseando-se em Provérbios capítulo 8, dos versículos 22 até o versículo 31. A sabedoria é apresentada como existente antes e durante a criação, e encontrá-la significa descobrir o sentido da vida. Outro ponto muito importante que a lição vai discorrer é sobre a personificação da sabedoria encontrada em Provérbios capítulo 8. Nós vamos perceber que esta personificação ela diz respeito a qualidades humanas que são atribuídas a seres inanimados ou coisas abstratas. Nós vamos encontrar a sabedoria no capítulo 8, ganhando estes contornos, estes atributos humanos. A sabedoria como uma criança que está aprendendo, ela aparece em Provérbios assim. A sabedoria que está participando ativamente da obra da criação, a sabedoria que foi criada, que foi gerada, que foi possuída. Veja que todas essas questões, elas envolvem uma personificação, ou seja, a sabedoria que é abstrata, a sabedoria que não é algo concreto, ela encontra aqui em Provérbios capítulo 8, nesta figura de linguagem, uma personificação, atributos humanos. Vamos então à ministração da aula de hoje. No primeiro tópico, nós vamos verificar que Deus é a fonte geradora de sabedoria. Não existe verdadeira sabedoria fora de Deus, alheia a Deus. Deus, portanto, é a fonte geradora. Em Deus nós temos a origem da verdadeira sabedoria. A sabedoria estava antes e durante a criação. Veja que esse ponto é muito importante. Nós vamos verificar que a sabedoria ela é pré-existente à criação. Ela é anterior à obra criadora de Deus. E Deus gerou a própria sabedoria. A sabedoria é a expressão de um dos atributos de Deus, não é? Vamos ver, portanto, que ao encontrar esta sabedoria, o homem vai naturalmente encontrar o propósito para a sua existência aqui na Terra. O primeiro subtópico fala sobre a importância de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 31. Nós temos aqui que nessa seção, nestes versículos, nesta passagem bíblica, que a sabedoria nos apresenta orientações que revelam
uma vida segura, um percurso em uma jornada, né, neste percurso, um percurso seguro em que, diante dos problemas advindos, diante das circunstâncias adversas, certamente, pela sabedoria, nós saberemos lidar com essas situações adversas. O capítulo 8 também afirma exatamente que o Senhor, o nosso Deus, é a fonte da sabedoria. Nesse sentido, a sabedoria verdadeira só pode ter origem no próprio Deus. Nós mencionamos agora há pouco que fora, né, alheio a Deus, não há que se falar em verdadeira sabedoria. A sabedoria gerada e criada por Deus. Aqui nós temos a sabedoria sendo apresentada como uma pessoa, né? A sabedoria aqui, ela é personificada e ela está junto com Deus. A sabedoria está no momento da criação. Isso é muito interessante pela expressão me possuiu, que aparece no versículo 22. Aliás, este versículo 22 é um dos versículos mais controversos na história da teologia quando se discutiram a divindade de Jesus. Nós vamos verificar esta controvérsia em um momento posterior. Ela aparece no texto hebraico, a palavra aqui me possuiu, essa palavra me possuiu, ela aparece no texto hebraico de Provérbios 8 e 22 como canar. E essa expressão canar, ela tem o sentido de comprar, adquirir ou possuir. Em várias outras passagens de Provérbios, canar aparece. Nós já vimos aqui, por exemplo, que o sábio Salomão, por vezes, falou que devemos adquirir esta sabedoria, comprar esta sabedoria, possuir essa sabedoria. E a expressão hebraica é canar. Essa seção tem a ver com a ideia de que a sabedoria existia antes da criação de Deus, ou seja, antes de Deus criar o universo, criar os céus e a terra, a sabedoria ela já havia sido gerada, formada. Vemos que no terceiro subtópico da lição, a sabedoria e o processo de criação. Dos versículos 27 a 29, nós temos Salomão retratando a sabedoria como alguém que está ali com Deus atuando na obra da criação. Também nos faz pensar e aplicar esta passagem bíblica apenas como aplicação e fazemos um paralelo com João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É bom lembrar que, fazendo essa relação, apresentando este paralelo de Provérbios 8 com João capítulo 1, versículo 1 e 2, o professor Esdras Costa Bento, quando escreveu esta introdução ao Antigo Testamento, comentando esta passagem de Provérbios capítulo 8, versículo 22, ele nos afirmou que a diferença é que em Provérbios a sabedoria ela está junto com o Pai, junto com Deus na obra da criação. Enquanto que em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o Verbo, o Logos, que é exatamente o Cristo pré-existente, ele é anterior à criação e ele sempre esteve com Deus. Veja que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso significa dizer que nunca houve um momento na eternidade que o Verbo não estivesse com Deus, que o Verbo não estivesse com o Pai. Isso é muito importante. É importante porque Provérbios capítulo 8, nós entendemos que não é uma tipologia de Cristo. Não é um tipo de Cristo, mas
apenas uma figura, né? Uma figura que aponta para Cristo como sendo a sabedoria de Deus encarnada. Em Provérbios, ela tem um aspecto, ela tem características que apontam para Cristo no Novo Testamento. Não necessariamente que em Provérbios, capítulo 8, o texto esteja falando claramente de Cristo. Essa introdução ao Evangelho do apóstolo João apresenta o nosso Senhor como eterno e como verbo pré-existente que se tornou carne e habitou entre nós. Uma observação muito interessante é que os versículos 30 e 31, a sabedoria aparece como uma aluna que aprende com o Criador. Uma das razões pelas quais nós não devemos considerar que Provérbios 8 é uma tipologia de Cristo, pelo fato de que em Provérbios 8, a sabedoria que foi gerada, que foi possuída, ela aparece como uma aluna aprendendo. Nesse sentido, nós não podemos considerar que a sabedoria de Provérbios 8 é Cristo, porque Cristo é Deus, Cristo é onisciente, Ele é sabedor de todas as coisas. Foco na controvérsia. Neste momento da lição, nós queremos apresentar aqui um ponto que ao longo da história da igreja, a história do cristianismo e da teologia, Provérbios capítulo 8 sempre foi muito discutido. O capítulo 8 de Provérbios foi motivo de grandes controvérsias. Lá no início da igreja já institucionalizada, nós tivemos um presbítero da igreja chamado Ário, conhecido como pai do arianismo, que usou Provérbios 8 e 22 para construir o argumento de que Cristo não é eterno, de que Cristo não seria divino. Na interpretação de Ário, a sabedoria ali em Provérbios 8 estava falando de Cristo e que Cristo foi criado, portanto, Cristo na concepção de Ário não é Deus. Cristo, portanto, ele é uma criatura e não necessariamente o Criador. Veja que heresia terrível. Essa heresia foi contestada veementemente pelos pais da igreja. Inclusive, Atanásio escreveu um tratado, uma defesa da divindade de Cristo, afirmando que o verbo, o Logos de Deus, é Deus, sempre esteve com Deus, nunca houve um momento da eternidade que Cristo não estivesse com o Pai, não estivesse com Deus. Naturalmente, e claro, Ário, ele foi condenado, os seus ensinamentos foram condenados como heresia. Por essa razão, nós vamos focar nesta controvérsia e esclarecer que a passagem de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, tem sido interpretado cristologicamente como se apresentasse um quadro do Cristo pré-encarnado, preste atenção, ao invés de simplesmente apresentar o caráter eterno da sabedoria. O que nós queremos dizer com isso? Que em Provérbios 8 nós temos apenas e simplesmente um caráter eterno da sabedoria, a sabedoria existente antes mesmo da criação dos céus e da terra e do universo. Embora Cristo seja a revelação da sabedoria de Deus, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, e possua todo o conhecimento e sabedoria, Colossenses capítulo 2, versículo 3, não há indicação clara de que este capítulo fale de Cristo. Nós encontramos Paulo, nas suas cartas, falando de Cristo como sabedoria de Deus, mas relacionar Cristo Jesus com Provérbios, capítulo 8, nos seus detalhes, é muito temerário. Nós precisamos atentar para este ponto, em que Provérbios, capítulo 8, está falando da sabedoria no seu aspecto antes da criação de todas as coisas,
e que necessariamente o capítulo 8 não é uma tipologia de Cristo, tá bom? A passagem revela que a sabedoria é mais antiga que a criação. Provérbios 8 está dizendo que a sabedoria é mais antiga que a criação, que foi a base da criação, que participou da criação como seu artífice e que se alegrou, se regozijou com a criação do universo. Tão simplesmente assim. No ponto 2 da lição, temos o privilégio que a sabedoria traz. Neste primeiro subtópico do segundo ponto da lição, o capítulo 8 de Provérbios mostra a natureza divina da sabedoria e o quanto que quem se torna assim sábio, quem adquire a sabedoria, quem possui a sabedoria, vai perceber que é um grande privilegiado, não é? Infelizmente, não são todos os crentes que possuem sabedoria. Nós sempre estamos convivendo, nos deparando com pessoas que são insensatas, pessoas tolas, pessoas que, por não buscarem, por não possuírem, por não se esforçarem, não têm sabedoria, não vivem uma vida sábia. E nós vamos ver a beleza da sabedoria em Provérbios capítulo 8, como que é belo, né? Como que é maravilhoso desfrutarmos de uma vida de sabedoria. O segundo item deste ponto da lição é que a beleza de aplicar a sabedoria à realidade também é apresentada em Provérbios capítulo 8. A sabedoria não é só conhecimento, ela tem a ver com a aplicação de uma compreensão a uma situação concreta. Esse ponto também nós já discutimos ele em outras lições. Nós já diferenciamos conhecimento de sabedoria, verificamos que o conhecimento intelectual, o conhecimento acadêmico, científico, ele pode ser aprendido, ele pode ser encontrado nos livros, nos compêndios, né, nos compêndios doutrinários, mas a sabedoria é algo espiritual. A sabedoria tem a fonte unicamente em Deus. A sabedoria vem de cima. Ela é pura, ela é perfeita, ela é agradável, né? Ela é justa. A sabedoria de Deus, portanto, ela é encontrada somente nessa fonte. A sabedoria é, portanto, a capacidade de aplicar o conhecimento a situações complexas e difíceis da vida. A sabedoria é a capacidade de o jovem lidar com problemas e situações complexas e difíceis, cuja solução não se encontra nos livros, não se encontra no conhecimento meramente humano. A sabedoria, portanto, é algo que vem de Deus. A fonte está em Deus. E o terceiro subtópico da lição, desse segundo ponto, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. O pecado, ele corrompeu a capacidade de nós compreendermos o propósito da vida. O pecado deformou o homem. O pecado tirou a beleza existente no homem, né? O homem hoje, o homem sem Deus, ele possui uma feiura moral. O homem sem Deus, ele está, portanto, com a sua mente corrompida, o seu propósito obscurecido, e é somente a partir de uma iluminação do Espírito do Senhor, através da graça de Deus, que nós vamos conseguir contemplar e verificar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Do contrário, o homem vai viver sempre alheio ao propósito de Deus para ele. É muito interessante que o sentido clássico da palavra pecado seja errar o alvo. Veja que nós nunca conseguimos acertar o alvo se não for através da verdadeira sabedoria. É somente por meio da genuína sabedoria encontrada em Deus, na sua palavra, especialmente
nos livros sapienciais, mas também em toda a Escritura, é que nós conseguiremos, pelo Espírito do Senhor, acertar o alvo. O pecado, ao corromper o homem lá no Jardim do Éden, o pecado, ao desfigurar o homem, desconfigurou também o homem. O homem, portanto, agora não consegue acertar o alvo. Ele sempre errará o alvo. Ele sempre estará vivendo às margens daquilo que Deus quer plenamente para a sua vida. Ele sempre estará à beira do caminho e não no caminho. Deus quer que você encontre o propósito para a sua vida, mas que você encontre o caminho. E o caminho é Cristo. Ele diz, João capítulo 8, eu sou o caminho. O caminho para Deus é Cristo. O caminho para encontrar a verdadeira sabedoria é Jesus, é o Senhor Jesus. A aplicação da sabedoria na vida. Nós estamos trazendo aqui para a nossa meditação Lucas capítulo 6, versículo 48, que é a passagem sinótica paralela àquela que foi trazida pelo comentarista da lição de Mateus capítulo 7. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, nós encontramos esta passagem bíblica aqui. Ocorre que em Lucas existem alguns detalhes que eu trouxe para que nós possamos compreender melhor o que o comentarista quis apresentar com este tópico, a aplicação da sabedoria na vida. Está escrito assim em Lucas 6:48. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou. E eu destaquei aqui a expressão cavou. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Lucas capítulo 6, versículo 48. Volte comigo aqui. Bom, nesse ponto da lição, nós vamos entender que a sabedoria, ela precisa necessariamente ser colocada em prática. Nós precisamos ouvir a sabedoria, precisamos ouvir os conselhos eternos de Deus, obedecer esses conselhos, obedecer a sua palavra e colocar em prática. Lá em Mateus e também em Lucas, Jesus, ao contar esta ilustração, ele diz que o homem insensato, o homem tolo, imprudente, ele construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vendaval, veio as correntes das águas pela enchente dos rios, não é? E deram de encontro àquela casa que estava construída sobre a areia e ela caiu. Ela não suportou as intempéries. Aquela casa na areia não resistiu às chuvas, aos ventos e às enchentes. Observe que Jesus contou que nesta mesma ilustração, um homem, diferentemente do primeiro, construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as mesmas chuvas sobre o telhado, os mesmos vendavais fortes de encontro às paredes daquela casa, e as enchentes dos rios também vieram contra os alicerces daquela construção. Observe que aquela casa permaneceu firme, permaneceu de pé, não caiu. Verifiquemos que as dificuldades foram as mesmas para ambos. Observe que as intempéries, as chuvas, os ventos, as enchentes foram os mesmos eventos para ambos os homens. A grande diferença aqui está em que um homem ouviu a palavra e não praticou, enquanto que o outro ouviu a mesma palavra e praticou. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática é fundamental, é muito importante para a vida do jovem, para que ele alcance o propósito para a sua vida, para que ele encontre o sentido da sua vida. Observe que somos todos construtores. Olha
essa reflexão. Somos todos construtores e é preciso esforço para construir com sabedoria. Veja que abrir vala sobre a rocha não é o mesmo que cavar na areia. Ficou faltando aqui o não. Portanto, abrir vala na rocha não é o mesmo que cavar na areia. Olha só que reflexão importante. Eu quero meditar com você um pouquinho nessa reflexão. Observe que o homem insensato, que o homem tolo, que o jovem imprudente, ele vai cavar na areia para fazer o alicerce da sua construção. Ele vai cavar na areia, e veja que cavar na areia não há nenhum esforço. Qualquer um pode abrir uma vala na areia, com as próprias mãos, sem o auxílio de ferramentas. Você pode construir, você pode cavar na areia. Agora, pense comigo. Cavar na rocha é fácil? Abrir uma vala em uma pedra é algo simples? É claro que não. Há necessidade de ferramentas, há necessidade de instrumentos. O homem prudente, o homem sábio, o homem que encontrou sabedoria, ele cavou na rocha, ele abriu uma vala na rocha e ele construiu o alicerce, ele fez o fundamento, o baldrame da sua vida sobre aquela rocha. A rocha é Jesus, é Cristo. Veja que os nossos pés precisam estar em Cristo. Jovem que está me assistindo agora, professor desta classe, lembre os seus jovens a importância de se ter um relacionamento pessoal com Cristo, que é a rocha dos nossos pés, que é a rocha da nossa existência, que é o nosso porto seguro diante das aflições, diante das lutas, diante dos vendavais, diante das intempéries, diante das tempestades. Nós permaneceremos firmes, permaneceremos de pé na presença do Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus, disse o apóstolo João na sua primeira epístola, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Vamos falar agora sobre o terceiro ponto da lição e caminhando para o final. Conscientizando-se do sentido da vida. Nesse ponto da lição, gostaríamos de aqui observar esses 3 subtópicos muito importantes apresentados aqui pelo comentarista. O primeiro, ele apresenta que é sábio compreender o sentido da vida. Quando nós meditamos, quando nós consideramos, ponderamos sobre o sentido da vida, quando nós nos conscientizamos a respeito do sentido da vida, nós vamos refletir algumas coisas importantes. Ainda no capítulo 8, o sábio escreve: porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Veja que nós precisamos estar sempre nessa busca pela sabedoria. Nós sempre deveremos estar cavando, buscar sabedoria como a prata, como a joia, como a pedra preciosa, conforme nós já estudamos aqui neste livro tão maravilhoso. Quem acha a sabedoria, acha o sentido da vida, Seu propósito a ser desenvolvido no mundo. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe por que você está aqui? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? As 3 perguntas que fizemos no início deste vídeo. Por isso, de acordo com o Novo Testamento, Jesus, ele é o sentido da vida do cristão. O Senhor Jesus é o sentido da vida do jovem. Jesus é o sentido da vida do homem, da mulher. Em Cristo Jesus nós temos o sentido para a nossa existência. Isso é muito importante. Certamente, jovem, você já ouviu falar na expressão o vazio existencial. O que é o vazio existencial? Bom, os filósofos, os pensadores apresentam o vazio existencial como sendo uma vida sem propósitos, a falta de sentido para a vida. E pensar sobre este tema é muito importante nesta lição. O comentarista, o pastor Marcelo Oliveira, no livro de apoio
da lição que estamos estudando, ele apresentou um estudo realizado com 500 jovens em Viena, na Áustria. E esse estudo demonstrou-se que a porcentagem daqueles que sofrem de vazio existencial aumentou nos últimos 2 anos, de 30% para 80%. Isso é alarmante. Isso é extremamente preocupante. Devemos nos preocupar com os nossos jovens. Esses jovens, eles estão mergulhados neste vazio existencial. E não se assuste. Não se assuste se na sua classe você encontrar jovens com este vazio existencial. Não se assuste, né, se você se deparar com também um percentual significativo de jovens dentro da igreja que também não encontraram ainda o propósito para a sua vida. Não sabem de onde vieram, por que estão aqui, para onde estão indo. Portanto, não sabem qual é o propósito da vida. Não sabem e não encontraram o sentido na vida. Esse dado é muito importante você levar para a sua classe e considerar ele com seus alunos. Se você está agora me assistindo neste momento do vídeo, deixe seu comentário aqui agora. Você jovem ou você professor de escola bíblica dominical, ou você que está me assistindo, o que você acha dessa pesquisa? Você já encontrou algum jovem, já conversou com algum jovem que não tem ainda definido claro o propósito ou o sentido da vida? Se você já conversou com um jovem, deixe aqui nos comentários esta experiência. Esses jovens, eles se angustiam fazendo perguntas como: quem está vivendo em um vazio existencial, quem ainda não encontrou o propósito para a sua vida, geralmente as perguntas são as mesmas. Geralmente as perguntas, elas são semelhantes. Porque o vazio existencial é consequência do pecado. É consequência da queda de Adão e Eva. E a partir daí, o homem, ele possui um vazio existencial. Vejam aqui, por exemplo, 4 indagações, 4 questionamentos que os jovens fazem. O primeiro: o que estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo da minha vida? Que profissão realmente desejo para o meu futuro? Estou aproveitando o tempo ou aproveitando da melhor forma? Quem sou eu, afinal? Essas 4 perguntas, elas são feitas pelos jovens não cristãos, pelos jovens não evangélicos e por jovens que, no nosso contexto evangélico, mas ainda não encontraram o sentido da vida, também fazem esses questionamentos, essas perguntas. Vejam que algumas questões mais são levantadas por estes jovens. E aqui nós encontramos esses jovens ainda se angustiando, né? Se martirizando, buscando encontrar respostas para estas questões. Qual o propósito da minha vida? O que realmente importa? Como encontrar satisfação pessoal? Muitos jovens estão em busca dessa satisfação pessoal, né? Buscando uma filosofia hedonista, buscando o prazer pessoal, buscando viver o prazer pelo prazer. O que realmente importa? O que realmente é necessário? Veja que a resposta para essa questão está na palavra de Deus, está na Bíblia. Qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida é Cristo. O propósito da vida do jovem deve ser o de viver para Cristo, para o Senhor. Em Cristo nós encontramos o sentido da vida, a resposta para todas essas indagações. Quem sou eu? O conflito identitário, o conflito de identidade, a busca pela identidade, é um dos princípios que mais desafiam os jovens na atualidade. A fase de transição da adolescência para a juventude. Meu Senhor, existe um furacão de indagações, de questionamentos, de perguntas entre os jovens e adolescentes. E na atualidade, a busca pela identidade
tem causado problemas sérios, tem sido muito perigosa. A busca pela identidade, né? A ideologia de gênero tem causado um estrago terrível na vida dos jovens. Qual é a minha identidade? Eu digo que você é o que a Bíblia diz que você tem que ser. Você deve ser o que a Bíblia diz que você tem que ser. O que a palavra de Deus lhe orienta a ser. É isso. É simplesmente isso. É maravilhoso. O que eu quero para o meu futuro? Qual profissão, né? O que eu desejo exercer? Os jovens, eles estão sempre se questionando qual faculdade, qual universidade cursar. Busque em Deus sabedoria. Busque no Senhor respostas para estes questionamentos. Por que as coisas são como são? Questionamentos, né, sobre como que a sociedade está constituída, sobre o porquê que a vida é assim, por que as coisas são como são. Os jovens, eles estão perguntando e fazendo essas perguntas, esses questionamentos. O que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Por que nós estamos aqui? E aqui nós nos reportamos mais uma vez às 3 perguntas que fizemos no início deste vídeo. De onde viemos? Por que estamos aqui? E para onde iremos? A vida após a morte? Depois da morte, segue-se o juízo, disse Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Observe que com a morte as coisas não terminam, não se acabam. Pelo contrário, há uma vida após a morte. Em João 3,16, que é o texto principal da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Eu sou feliz? Você é feliz? Você está buscando a felicidade em quê? Onde? Em quem? Essas perguntas devem ser respondidas simplesmente que a felicidade do homem está em Deus. A felicidade do jovem está em Cristo. Seja, portanto, feliz em Cristo, jovem que está me assistindo agora. O vazio existencial e a busca pelo propósito. O iluminismo, ele trouxe a ideia de que o homem é absoluto e que a matéria é tudo que existe. E por essa razão, o que vivemos, o que devemos buscar, tem que ter por fundamento isto que nós apresentamos aqui. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. O homem não é a medida de todas as coisas e a matéria não é tudo que existe. Não é. Deus, ele é a medida de todas as coisas. O Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. E para além da matéria, existe coisas extraordinárias. Existe o espiritual que não é palpável, que não é concreto, mas que existe. Isso é importante nós considerarmos com os nossos jovens. O filósofo russo Fyodor Dostoiévski, ele escreveu uma frase célebre, uma frase muito conhecida. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. O homem possui um vazio existencial do tamanho de Deus. Veja, se o vazio do homem, da mulher, do jovem é do tamanho de Deus, a sua alma somente será preenchida por Deus. A sua alma tem um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus poderá preenchê-la. Somente em Deus você vai encontrar o sentido da vida. As drogas não vão preencher este vazio. A bebida alcoólica não vai preencher este vazio. As noitadas, as festas, os prazeres carnais não vão preencher este vazio. Se você está vivendo uma vida infeliz, sem propósito nenhum na sua vida, se você está angustiado na sua alma, como nós vemos no Salmo 42, o salmista dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Porque o salmista, em um solilóquio, em uma conversa com a sua alma, ele orienta a sua alma a buscar em Deus o sentido para a vida.
Assim como a corça está sedenta pelas correntes das águas, assim, ó minha alma, busque alimento em Deus, busque saciar a sua sede em Deus. Jovem que está me assistindo, professor, lembre seus alunos de que este vazio na alma é preenchido plenamente, completamente, com a presença do Espírito do Senhor, com a presença do Espírito de Deus. O sentido da vida, portanto, o seu propósito está em fazer a vontade de Deus, em fazer o que Deus quer que façamos. E aí nós temos a vocação na vida. O jovem precisa descobrir a vocação da vida. E isso é um desafio e às vezes se torna um desafio complexo, né? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? O que eu preciso fazer? A resposta precisa ser assertiva, precisa também ser encontrada na palavra do Senhor e em Deus. E por fim, para finalizar, o Espírito Santo e a descoberta da vocação. Você quer descobrir qual é a sua vocação? Você quer saber qual é o sentido e o propósito da vida? O Espírito Santo de Deus vai lhe auxiliar. O Espírito Santo de Deus vai lhe ajudar. E o comentarista, ele traz aqui o Espírito Santo gerando motivação. E como exemplo, ele nos apresenta a passagem bíblica de Êxodo capítulo 31, em que Deus encheu dois homens com o seu Espírito Santo, Bezalel e Aholiabe. Estes dois foram capacitados, foram cheios de sabedoria, capacitados com entendimento, receberam ciência, receberam habilidade espiritual, habilidade sobre-humana, sobrenatural, para fazer os trabalhos artísticos do tabernáculo, para ornamentar a casa de Deus, para fazer com que o tabernáculo estivesse todo esbelto, lindo, maravilhoso, tá bom? Estes dois homens, eles foram cheios do Espírito Santo, e quando cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo gerou neles uma extraordinária motivação. Querido jovem que está me assistindo, o Espírito Santo de Deus é quem gera a motivação. Busque no Senhor, busque no Espírito de Deus essa motivação, essa vocação para o que você deve fazer, tanto na vida profissional, na sociedade, quanto na obra de Deus. Deus, ele conta com você, ele precisa de você também na sua obra. Você tem um chamado de Deus para a sua vida? Você tem uma vocação divina para fazer a obra do Senhor? Busque no Espírito de Deus conhecer. Busque no Espírito de Deus saber qual é o propósito para a vida, qual é o sentido para a sua existência aqui na Terra. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia, por sua existência. Você está aqui comigo até agora e não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva neste canal, curta e comente. Fazendo assim, você vai impulsionar este vídeo. O YouTube, ele vai entregar este vídeo para mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Eu espero por você na próxima aula. Não se esqueça, nós viemos como criados por Deus. De onde viemos? Viemos de Deus. Porque estamos aqui? Estamos aqui com um propósito, para o serviço de Deus, para o louvor da sua glória. Seja o que fizermos aqui na terra, tudo deve ser para a glória de Deus. E para onde iremos, nós certamente voltaremos para Deus. Nós teremos uma vida eterna em Deus. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre você, sua classe de escola dominical seja abençoada, seja multiplicada, que a sua família seja abençoada, que seja uma aula cheia do Espírito do Senhor. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.